Como você viu, Atibaia e o mundo tem milhões de histórias para serem contadas. Dá uma olhada no Atibaia e sua gente, você vê quanta história bonita. Se eu tivesse o mal de Parkinson, se eu sofresse do mal de Parkinson, olha como essa imagem ia aparecer, ó. Olha só, tá vendo? Ó, tudo tremido. Aí eu iria falar com o professor Marcos Moura, que é fisiologista, para filmar. Olha como ele está. E se o professor tivesse Parkinson, professor, como é que o senhor estaria? Tremendo, lento, arqueado e com estabilidade postural, querendo sempre cair. Minha voz estaria embargada, a minha escrita estaria um rabisco, minha voz embargada e dificuldade para engolir. Como vem o mal de Parkinson, doutor? Então, essa palavra mal de Parkinson a gente utiliza para a doença de Parkinson, que realmente é um mal. Ela não tem uma classe definida, se é genética ou se é ambiental. O que a gente sabe hoje é que até 3% da população no mundo terá a doença de Parkinson. 3% da população do mundo? A cada 100 mil habitantes. Então, milhões? Exatamente. 200 milhões de pessoas? É uma doença que hoje ainda não tem cura, porque é uma doença que tem uma diminuição da dopamina, que é um neurotransmissor, que faz o controle da musculatura, o controle motor. Por isso que o paciente, o indivíduo que virar a ter ou não ter, ele tem 3 indicativos ou 4 diagnósticos, que é o tremor, né, a estabilidade postural, a lentidão nos movimentos e o congelamento. Quando ele passa por um momento, você não consegue sair do lugar. Então, sim, ele fica detido, ele quer andar e não anda. Então o que acontece? Existe um terrorismo corporal, ele tem a consciência, mas o corpo não responde. E aí, com esses 4 indicativos, você tem a palavrinha, o que é provável, o que é possível, e você consegue fechar o diagnóstico. E aí você fala o seguinte, será que esse indivíduo teve acesso ou contato com algum pesticida, inseticida? Ou foi o estilo de vida dele, ou foi o alcoolismo, ou foi uma predisposição genética herdada? E só uma coisinha cortando a sua explicação ainda. A idade da pessoa influi nisso, doutor? Perfeito. Existe hoje o aumento da população com a longevidade, consequentemente, vai aumentar mais o aparecimento, a incidência de doença de Parkinson. Mas você sabe isso muito bem hoje, que os idosos têm mais essa incidência. Mas os jovens também têm. Um jovem famoso no mundo é o ator Michael J. Fox, de Volta para o Futuro, que veio fechar o diagnóstico com doença de Parkinson quando ele tinha 40 anos. Nossa. Então, hoje nos Estados Unidos tem a fundação Michael J. Fox para parkinsonianos, porque até hoje ele luta contra a doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson ela atinge todas as classes sociais, desde o rico, do pobre e até mesmo da alta santidade. Como o Papa João Paulo II, ele também teve a doença e o mal de Parkinson. Então a gente consegue ver em todas as esferas esse mal, essa doença acomete a população. Como é que o senhor entrou nessa parada, vamos dizer assim? Perfeito. Que não é parada, é chacoalhada. É uma chacoalhada, sim. Bom, o programa Raimundo Moura, que foi instituído no município de Atibaia, que era para cuidar dos parkinsonianos, que a gente sabia que é de 1 até 3%. O senhor é fisiologista na cidade de Atibaia? E há quantos anos o senhor é fisiologista? Bom, eu sou fisiologista pela Escola Pós de Medicina já há algum tempo e sou concursado na Prefeitura de Estância de Atibaia há 28 anos. E cuidei da minha mãe com doença de Parkinson. Ah, nasceu aí. E aí veio essa ideia que essa senhora aqui, a dona Raimunda Moura, que é minha mãe, e ela conviveu com o Parkinson durante 25 anos. Nossa. E com esse aprendizado meu de convívio... Você já era formado, já era fisiologista? Eu tive uma outra área, eu estudava outra área, que era a parte de fibra muscular, a parte cardíaca e tal, mas eu sabia que, vendo a minha mãe, eu tinha que intervir. E com pouco conhecimento, ou buscando conhecimento na fisiologia, e um dos fisiologista muito famoso no mundo, que é chamado Carlos Roberto Douglas, num congresso que a gente teve, eu fiz um questionamento para ele sobre a dopamina. Ele me chamou até o palco. Dopamina? Dopamina. Ele me perguntou... O que seria a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que controla os nossos movimentos corporais, que é o tremor, a musculatura. Todo mundo tem a tal da Todo dopamina. mundo tem. E essa dopamina, esse neurotransmissor, ele é produzido na substância negra no nosso cérebro. Então ocorre uma diminuição dessa dopamina no cérebro. Substância negra? No nosso cérebro. Então, e aí o que acontece? Ou até mesmo associado a radicais livres, ou a pessoa muito estressada, muito consumo de oxigênio, enfim. E o Carlos Roberto Douglas, nesse dia, quando a minha pergunta foi muito pertinente, que eu não acreditava que era só a diminuição da dopamina, mas tinha outros fatores que eu
que eu também estudo e são relevantes, ele me chamou até o palco e falou para mim assim, Marcos, eu também tenho mal de Parkinson. E ele não tremia. O professor. Rapaz. E aí nós começamos a nossa conversa, as minhas ideias. E quando eu estive hoje na área da saúde, eu pude, dentro de um projeto de vida, junto com uma pessoa também que teve a doença, ainda tem a doença, levar um projeto para a governabilidade, instituí-lo na Câmara Municipal e trazer para esse ambiente que está aqui hoje. Isso aqui em Atibaia. Aqui em Atibaia, que hoje já é um programa hoje de referência para o Estado e o Brasil. Mas há quanto tempo começou? Há um ano tem o programa de Parkinson. Isso. Nesse um ano, o programa Raimundo Amora de Parkinson, nós temos hoje 60 pacientes e, infelizmente, como toda doença degenerativa, né, e os estágios da doença, nós tivemos 2 óbitos. Meu Deus. Só que aí tem uma fase muito importante. 60, 2 óbitos e um ano. E uma qualidade muito boa. Nós recebemos 4 prêmios já de trabalhos publicados, a população... Só se importa é a gente ir andando e o senhor vai mostrando o seu como é que chama? Sua casa. Isso. Aqui é a Academia da Saúde, né? A gente tem todo o processo que a gente avalia, que a gente cuida dos pacientes aqui. Aqui nós temos os grupos de Parkinson sendo divididos em 3 estágios. Nós temos o grupo A, o grupo B e o grupo C, dependendo do seu estágio. Sim. Todos passam por uma avaliação com o neurologista, com o geriatra, com o fisiologista, com a psicóloga, com a farmacologista, com a fono, enfim, toda a rede. Eles passam por avaliação. Aqui no chão nós temos uma avaliação de um teste de equilíbrio e marcha para os parkinsonianos. Aqui já é feita? Já é feito um teste de avaliação de risco de queda para o parkinsoniano. A pessoa entra ali e já vem aqui? Ela senta aqui, levanta, anda, se movimenta e pelo tempo de caminhada dela a gente sabe o risco que ela vai ter de queda, que é um preditor para a sua melhora em função da sua doença, que é o Parkinson. Naquele equipamento que o senhor pode ver ali, nós temos uma plataforma vibratória, onde o paciente com o Parkinson, ele é colocado no equipamento durante 2, 3 minutos e ele faz 4 coisas muito importantes. Primeiro, a contração muscular, ele potencializa o tremor 5 vezes mais que o tremor fisiológico do paciente, ele relaxa a musculatura, melhora a circulação sanguínea, aumenta o tônus muscular e o mais importante, ele melhora o caminhar do paciente, que é o congelamento. Esses equipamentos aí foram criados... Esses equipamentos aqui eles foram adquiridos com recurso próprio do município para essa finalidade. Mas já existiam no mundo isso? Então, eles existem, os equipamentos, que falta é estudo correlacionado com a patologia. É outro estudo que a gente fez também mostrando que a plataforma vibratória melhora a condição da capacidade funcional do paciente com Parkinson. Vamos caminhando para você ver. E ele está aqui. Olha que legal. Esse é um paciente que está fazendo esse movimento agora. Que beleza, que beleza. E após ele subir no equipamento, ele tem uma qualidade do andar muito melhorada. Melhora o andar. O andar. Que beleza isso aqui. Aqui é a Academia da Saúde, todos os equipamentos que a gente faz aqui fora, a gente utiliza a chamada peso relativo, que é o peso do próprio corpo do paciente. Né? Ali nós temos um paciente fazendo uma caminhada de 6 minutos, que a marcha já melhorou, aquele paciente lá. Ele está caminhando hoje, ele não caminhava nessa velocidade, ele estava arqueado, ele caía. Hoje ele caminha com essa velocidade maravilhosa, essa pista aqui tem 60 metros, ele dá 5, 6 voltas. Olha aí. A de costa pode filmar. Pode filmar. E ele tem Parkinson. E não andava. Hoje você vê o paciente andando, ereto, rígido, com apoio. Isso é muito importante. Emocionante, doutor. Obrigado. Aqui são os outros pacientes também que são acabados de fazer atividades. Mas é melhor nem mostrar assim. Não, mas fique à vontade. Não, vou mostrar só que as pessoas estão assim, sentadas lá e tal. Isso. Não vou mostrar. E aí a gente... Se bem que... Aqui a gente tem tudo isso. Então você vê que isso é muito importante. Cada equipamento aqui, então... Ele tem uma função. Parece uma gangorra. Aqui, por exemplo... Por exemplo, esse equipamento aqui, ele é um equipamento para cadeirante. O paciente com cadeira de roda... também isso. Ele vem com a sua cadeira de roda, ele sentado na cadeira de roda, ele não sai da cadeira de roda, ele encosta a cadeira aqui e ele faz esse movimento para pôr os braços, molhar e a amplitude do movimento dele dentro na cadeira de roda, que é o estágio 4 da doença de Parkinson. Então a gente consegue evoluir. Né? Então, quer dizer que além de tudo, além da cadeira de roda, ainda tem Parkinson. Você vê que a condição física do ser humano, ela tem ela cria uma situação muito importante. A manutenção da capacidade funcional do ser humano é a coisa mais importante. Desde abotoar o seu sapato, a sua roupa, engolir teu alimento, tomar seu banho, andar, se locomover, escutar, ou seja, preservar a capacidade funcional de qualquer indivíduo hoje é o que mantém a expectativa de vida junto com a sua longevidade. Sim.
Esse aqui, por exemplo, é o outro? Esse aqui é um equipamento para melhorar a força de perna do paciente e a sua amplitude de movimento. Como a articulação da perna é o que limita ele caminhar e ele cair, a gente utiliza esse equipamento com o próprio peso do corpo dele, que ele empurra com a perna. Ele empurra, com a própria ele vai perna. fazendo. Isso, ele faz o movimento. Puxa, tá bom? Beleza. Esse aqui é um trabalho de equilíbrio, onde ele fica totalmente em pé, balançando também. Ele movimenta as pernas, o braço, o equilíbrio e melhora a parte cardíaca do paciente. Isso é muito importante. Esse é um outro trabalho que levanta um supino de peso, que ele sentado levanta o próprio peso corporal dele. Só isso. Mas então, aqui o senhor aqui, eu cortei a sua explicação aqui também, é a mesma coisa. São eu vou exercícios, demonstrar, né? por exemplo, o paciente ele senta, porque a dificuldade de sentar e levantar o paciente também é muito vai cair, vai tremer. Porque o cara, ele senta. A pessoa perde o equilíbrio totalmente. E aí ele precisa dos braços para ter apoio, de puxar o movimento, de empurrar o corpo dele. E a hora que ele levanta o próprio corpo do local, do chão, utilizando o próprio peso. Esses equipamentos todos já existiam ou foram criados? Não, já existiam, nós somos adaptados para a condição física deles. Esse nós é meio sujeito de modéstia? Mais ou menos. Nós é juntar aquilo que já existe. Professor Marcos, mais ou menos, é juntar junto com aquilo que já existe, sim, com a condição física do paciente, adaptar a sua individualidade biológica de cada um, o seu potencial físico, sua condição física e melhorá-los, né? Que é uma coisa muito importante. Porque dentro do paciente de Parkinson também, Edgar, tem uma coisa que é interessante. O atleta ele tem câimbras após vários jogos. Sim. O Parkinsoniano tem câimbra dormindo, em repouso. E a câimbra é uma condição, o cara relaxa e tem câimbra. E quando você consegue melhorá-lo, ele responde o seguinte: estou tendo menos câimbra. Então a qualidade de vida dele melhora. A câimbra é um fator muito importante. Quando você tem muita câimbra? Isso. É porque alguma coisa não está bem? Não está legal, não está bem, está desidratado, ele está muito fadigado. E como ele treina Isso acontece com qualquer um. Eu, por exemplo, começo a ter muita câimbra. Pode ser diminuição de potássio ou estresse muscular. Quando você deita para relaxar, para dormir, o músculo entra, ele contrai e não dói. Mas isso quando está... Agora, a câimbra é normal as pessoas terem. A câimbra não é que é normal, é uma condição que o músculo está cansado. Certo. Você exercitou ele. Agora você imagina um indivíduo com Parkinson tremendo 24 horas, não tem relaxamento. E aí é um negócio interessante. Aqui, novamente, o paciente com Parkinson, ele tem o quê? Precisa levantar da cama, agachar, sair do carro, que é importante. Você quer ver uma plataforma que tem o quê? O apoio de equilíbrio dele, então ele começa a soltar os pés, o braço, para ter equilíbrio. Ele agacha para levantar, ele puxa para sair do carro, força do braço, levantar. Todos os passos para esse tipo de avaliação. Uma coisa importante também, ali na frente, a amplitude articular. Como ele tem lentidão no movimento, que é a marcha, que é o equilíbrio, mas também os braços ficam lentos para poder vestir a sua roupa, calçar o seu sapato, e começa o quê? O músculo fica enrijecido. Então a gente tem aqui uma rigidez articular e muscular. Aquele equipamento ali, ele faz o quê? Ele melhora o quê? A amplitude de movimento do ombro do paciente. Aquele senhor que era marceneiro que você falou? Exatamente. Olha aí. Marceneiro, ele começa a ver o quê? O movimento articular do ombro. Que ele era um cara maravilhoso como marceneiro e perdeu... a mobilidade do braço. Quantos anos ele vai estar aqui com você já? O seu Celso está há 9 meses conosco. 9 meses. Melhorou muito. Muito, né? Muito. Tanto que ele voltou a trabalhar na própria casa, fazendo móveis belíssimos. Putz. Ou seja, voltou a ter mais qualidade de vida. Isso as pessoas vêm aqui totalmente, digamos assim, desgastadas, acabadas, chegam aqui. Quanto tempo demora de recuperação, doutor? Olha, uma coisa... Bom, é difícil também prever, Não, é que assim, a gente fala aqui uma coisa muito importante, que o acolhimento, ou seja, receber o paciente, na minha ótica, na minha percepção, ela é assim, ó. É o paciente perceber que foi percebido por você. Quando ele percebe que você o percebeu, que você se importa com ele, a melhora é imediata. Porque ele ser invisível na sociedade que machuca ele. E quando ele vem para cá, ele percebe que a gente se importa com ele. E os colegas que estão aqui na mesma condição com ele, o recebem, se importando com ele. Quantas pessoas tem aqui, doutor?
Olha, hoje no programa Raimunda Moura de Parkinson, 60 pacientes cadastrados atualmente. Tivemos 2 óbitos, né, nesse processo de um ano, né? Mas foram pacientes que vieram já no estágio 3, na cadeira de roda. Mas mesmo assim, referiram melhora do seu bem-estar, da sua condição de vida, porque a depressão também nessa condição é o que mais aparece no paciente. E quando você consegue mensurar, medir isso, nós conseguimos mostrar que teve uma melhora muito grande. O senhor vai falar tudo isso porque depois nós vamos fazer um outro filme e aí o senhor vai dizer como a pessoa fica na casa dela e como as pessoas do entorno dela se comportam. Enfim, tudo isso o senhor vai fazer, está prometido já também? Está prometido. Então tá. Se você puder fazer um movimento, nós temos aquela situação ali. O mais importante, que além do paciente vier para cá, nós cuidamos do estresse do cuidador. O que o paciente faz, o familiar ou o seu cuidador faz também. Ou seja, o que ele sente, o outro sente. É mesmo. Isso faz a diferença. Porque quer dizer, vocês ensinam o outro a sentir? Porque as pessoas normalmente quando você está doente, acho que foi você mesmo que já me disse que ele fica meio segregado, meio jogado. Fica. Aí, na própria família. Própria família. Quando, assim, dentro do seu pensamento, a própria família que vai recolher, se interessar, e assim é coisa. E vai entender também, porque no estágio da doença, ele troca o dia pela noite. Quando todos estão dormindo, ele está se andando pela casa. Meu Deus do céu. E aí você vira um terrorismo de humor, porque se você suprir alguém de sono, a pessoa fica agitada, nervosa, violenta. Então você imagina o cuidador que não dorme à noite e trabalha de dia. E vira questão de tempo você ter uma casa estabilizada. E o paciente, cara, ele entra em depressão porque ele não quer que aquilo aconteça. Isso aconteceu comigo. Por isso que eu entendo. Em casa, por isso que eu entendo isso. E a dona Raimunda? Dona Raimunda, ela faleceu fazem 5 anos. E ela faleceu no momento da minha vida. Não, nem fala. E ela me ensinou 2 coisas importantes, que foi, numa noite dessa, ela parou comigo e ela falou para mim assim: filho, não é eu que faço isso, essa maldita doença faz isso comigo. Isso eu nunca vou esquecer e me fez ter essa força de vontade de criar esse programa maravilhoso que só acolhe as pessoas. E eu sou muito grato a Deus, a dona Raimunda, por através dela vir até o mundo para ajudar a servir as pessoas, e é isso que eu faço aqui.